Na casa de meu pai há muitas moradas, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim, para que onde eu estiver estejais vós também. A história da Terra é marcada por ciclos naturais. Há cerca de 66 milhões de anos, os dinossauros inventaram o fim de sua era. Um asteroide colidiu com a Terra, desencadeando mudanças climáticas extremas e uma extinção em massa. Essa catástrofe nos lembra que o planeta passa por transformações cíclicas, independente da ação humana. A ciência também nos oferece uma perspectiva fascinante sobre o futuro do planeta. Estudos mostram que a Terra, como habitat, ainda tem bilhões de anos pela frente. Nosso Sol, que está em sua meia-vida, continuará brilhando por cerca de 5 bilhões de anos antes de entrar em declínio. No entanto, cientistas da Universidade de Bristol projetam que, em cerca de 250 milhões de anos, um evento geológico transformará drasticamente o planeta. A formação de um supercontinente, chamado Pangeia Última, poderá criar um ambiente quase inabitável. Modelos climáticos avançados indicam temperaturas que podem alcançar 70 graus Celsius, acompanhadas por níveis elevados de dióxido de carbono e radiação solar mais intensa. Esse futuro distante aponta para um possível novo evento de extinção em massa. Embora esse cenário esteja muito além do nosso tempo, ele nos alerta sobre os desafios que já enfrentamos hoje. Mudanças climáticas, pandemias e conflitos nucleares são ameaças reais, mas possíveis de serem resolvidas com ciência, cooperação e ação responsável. E é nesse contexto que o relógio do juízo final se torna um símbolo tão poderoso. Criado em 1947 pelos cientistas do Bulletin of the Atomic Scientists, ele representa o risco de autodestruição da humanidade, seja por guerra nuclear, mudanças climáticas ou outras crises globais. O horário do relógio é ajustado com base em avaliações de cientistas e especialistas em segurança internacional, que analisam eventos mundiais e sua gravidade. Em 2023, o relógio marcou 90 segundos para a meia-noite, o momento mais próximo da destruição total já registrado. Esse ajuste refletiu o aumento das tensões globais, o impacto das mudanças climáticas e os riscos de conflitos nucleares. O relógio não é apenas um marcador do perigo, é um chamado à ação. Ele nos lembra que o futuro da Terra não está escrito. Não se trata de profecias, mas de escolhas. Cabe a nós decidir o rumo da humanidade, hoje. E nas gerações futuras. Você já se perguntou se estamos vivendo os últimos dias? Os sinais estão ao nosso redor. Olá, eu sou Aloy do canal Portal do Milagre. Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje conversaremos sobre as profecias e esclarecimentos científicos que nos alertam para o final dos tempos. Que tenhamos pensamento crítico, ouvidos para ouvir e olhos para ver e principalmente fé inabalável no Divino Criador e nas palavras de amor e compaixão que Cristo deixou para a humanidade. Se esse vídeo for esclarecedor para você, por favor, curta, compartilhe e deixe seu comentário. Essas ações são muito importantes para o crescimento do canal e o YouTube indique nossa mensagem para mais pessoas interessadas neste assunto. Exploremos alguns dos sinais que a Bíblia nos apresenta sobre os últimos dias. Esses sinais aparecem em diversas passagens, como Mateus 24, Apocalipse e 2 Timóteo 3, e nos ajudam a compreender o que esperar e como nos preparar. Teremos guerras e rumores de guerras. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6. Jesus alerta que conflitos entre nações e povos serão sinais claros do final dos tempos. Nos últimos anos, temos visto um aumento nos conflitos globais, como a guerra na Ucrânia, tensões no Oriente Médio e ameaças nucleares entre potências mundiais. Esses acontecimentos não apenas demonstram instabilidade política, mas nos convidam a olhar para Deus como fonte de paz em tempos de caos. A Bíblia nos alerta para eventos marcantes que antecederiam os tempos finais. Esses sinais estão presentes tanto no ambiente físico quanto no comportamento humano. Em Lucas 21 e Mateus 24, encontramos a advertência. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais vindos do céu. E em Apocalipse 16, um relato poderoso nos diz: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo intenso.
Desastres naturais têm acompanhado a humanidade ao longo de sua história. No entanto, hoje, vivemos em um momento em que a intensidade e a frequência desses eventos estão aumentando. Ondas de calor recordes, enchentes devastadoras, secas extremas e incêndios florestais nos mostram a fragilidade da criação. Esses eventos nos fazem refletir sobre nossa relação com o Criador e a responsabilidade que temos para cuidar da Terra. Outro sinal claro dos últimos dias é o comportamento humano. Em 2 Timóteo 3, lemos: nos últimos dias haverá tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. Essa passagem se conecta diretamente com Mateus 24:12, que adverte: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Hoje, vemos a frieza no amor refletida em relações quebradas, desrespeito ao próximo, aumento da violência e uma indiferença crescente diante do sofrimento alheio. A corrupção e o egoísmo estão em evidência em todas as esferas da sociedade. Esses sinais, juntos, formam um quadro claro e relevante para os dias em que vivemos. Não estamos apenas enfrentando desafios físicos e sociais. Estamos sendo chamados a nos voltar para Deus, reconhecendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. Nosso planeta enfrentou destruição em uma escala inimaginável. As 5 maiores extinções em massa moldaram a biodiversidade como a conhecemos hoje: Ordoviciano-Siluriano, Devoniano, Permiano-Triássico, Triássico-Jurássico e Cretáceo-Paleogeno. Agora, no século XXI, muitos cientistas acreditam que estamos vivenciando a 6ª extinção em massa, conhecida como extinção do Antropoceno. Nesta era, o impacto da atividade humana é devastador. Espécies estão desaparecendo a uma taxa de 100 a 1000 vezes maior que a média natural. A ação humana, como desmatamento, mudanças climáticas, poluição e perda de habitat, já alterou mais de 70% da superfície da Terra. 3/4 da água doce disponível estão em uso. Esses eventos históricos e atuais mostram que a vida na Terra está em constante mudança. Mas, ao contrário das extinções anteriores, agora temos a capacidade e a responsabilidade de agir para proteger nosso planeta e preservar sua biodiversidade. Ao longo da história, religiões como o cristianismo e o judaísmo nos trouxeram várias previsões sobre o fim dos tempos. Vamos revisitar algumas delas para refletir sobre como a humanidade tem buscado entender seu destino. Nos anos 66 a 70, durante a revolta judaica contra os romanos, os essênios acreditavam estar vivenciando a batalha final que precederia a chegada do Messias. Por volta do ano 1000, o Papa Silvestre II e outros clérigos previram o fim no final do milênio cristão. Essas expectativas geraram muita inquietação, com revoltas e até peregrinações por toda a Europa. Quando nada aconteceu, outros pensaram que talvez o cálculo estivesse errado, ajustando a previsão para 1033, marcando 1000 anos após a morte de Cristo. Mais tarde, em outros séculos, figuras renomadas também fizeram suas previsões. O pintor Sandro Botticelli, por exemplo, acreditava que vivia na tribulação e que o milênio estava às portas, por volta de 1504. E Martinho Lutero, o famoso reformador, chegou a dizer que o mundo não passaria do ano 1600. Essas previsões mostram como sempre buscamos interpretar os sinais ao nosso redor. Avançando para o século XXI, essa tendência ganhou ainda mais força com a globalização e a velocidade da informação. Quem não se lembra da previsão associada ao calendário maia? Em 2012, muitos acreditaram que o término de um ciclo nesse calendário indicava o fim do mundo, supostamente em 21 de dezembro daquele ano. Claro, especialistas desmentiram isso, mas o medo e a curiosidade tomaram proporções globais. Ainda, temos uma previsão que desperta a curiosidade de muitos, a de Isaac Newton. Além de revolucionar a ciência com suas descobertas na física e matemática, Newton também se dedicou a estudos bíblicos. Ele sugeriu, com base em cálculos feitos a partir das Escrituras, que o mundo poderia acabar depois de 2060. Ele não deu uma data exata, mas essa ideia vinda de uma mente tão brilhante continua a intrigar. Esses relatos não apenas nos mostram as falhas em tentar prever o fim,
mas também revelam algo muito humano, a necessidade de entender nosso lugar no tempo e no espaço. E isso levanta a questão: o que essas histórias dizem sobre nós e sobre a maneira como lidamos com o desconhecido? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Cristãos, a terra foi entregue a vocês como um presente divino, um lugar para cultivar, amar e respeitar. Desde o princípio, eu, o Senhor, vos guiei e vos ensinei a cuidar do que é sagrado. Criei cada montanha, rio e criatura com amor, e confiei a vocês a missão de serem guardiões desta criação. Levantem-se, este é o momento. O mundo está clamando por esperança, por luz, por ação que reflita a glória do Pai. Eu lhes dei os mandamentos, os fundamentos para viverem em harmonia comigo, uns com os outros e com a criação. Estes mandamentos não são apenas palavras, mas a estrada para uma vida plena e eterna. Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Sim, estou com vocês em cada passo da jornada, mas também lhes dei o livre-arbítrio, um presente de amor e responsabilidade. Usem-no com sabedoria e com amor. Escolham caminhar pelo caminho da justiça, da compaixão e da bondade. Este é o tempo de agir. Não esperem pelo amanhã, porque o hoje é o dia em que o mundo precisa do amor de Cristo, refletido em cada um de vocês. Plantem sementes de paz onde há discórdia. Ergam aqueles que estão caídos. Cuidem da terra que vos foi confiada, para que ela continue a revelar a minha glória por gerações. Eu vos chamo para serem a luz do mundo, o sal da terra. Que cada ação de vocês seja uma prova viva do meu amor e da minha presença. Não temam, pois em mim há força, em mim há direção e em mim há redenção. Cristãos, este é o momento de se unirem, de se erguerem como o meu povo escolhido. Vivam de tal forma que, ao olharem para vocês, o mundo veja a minha face. Sigam adiante com fé, coragem e um coração cheio de amor. Estou com vocês sempre. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Que essa certeza encha nossos corações de esperança e coragem para enfrentar os desafios de hoje. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal do Portal do Milagre, onde continuamos trazendo mensagens de fé, reflexão e esperança. Juntos, podemos espalhar o amor e a luz de Cristo. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações nem tenham medo. Sigam com fé, coragem e um coração cheio de amor. Estou com vocês sempre.